Vou contar a vocês a história do Exu João Brandão. João Vitor da Silva Brandão, Taboá, Midões, 1º de março de 1825, Bié, Angola. Foi um salteador português que ficou conhecido como o Terror das Beiras. Foi acusado de inúmeros assaltos por toda a região das Beiras. Embora muitas vezes sem prova, Exu João Brandão, um defensor dos cartistas, esteve envolvido em lutas eleitorais como cacique e organizador de sindicatos de voto. Ainda hoje, há bastante dúvidas do caráter verdadeiro de Exu João Brandão como homem imperfeito do seu tempo criminoso, homem cruel e filântropo para o povo da sua região. Seja como for, Exu João Brandão, os seus irmãos Antônio e Roque, o próprio pai, primos e alguns seguidores não aparentados devido a essa forte presença de membros da família, este bando de bandoleiros ficaram conhecidos como Bando dos Brandões. Fizeram com ele um dos bandos políticos que no século XIX, armados de bacamartes, clavinas e clavinetes, trabucos e punhais, vararam as beiras a ferro e a fogo. Foram voluntários da rainha que partiram de Midões para combater na Guerra Civil e depois se mantiveram encostados ao Partido Progressista da Esquerda Liberal da altura, ora ao Partido Regenerador da Direita Liberal Conservadora da altura, ora ao Partido Histórico do Centro-Esquerda Liberal Moderado da altura. Enfrentaram os restos do miguelismo ainda arraigado nas vilas e chegaram mesmo a juntar as suas hostes com os bandos dos partidos absoluto General Póvoas, nos estranhos realinhamentos que a Petuleia engendrou. Serviram as chapeladas que infestaram os atos eleitorais do primeiro liberalismo, tutelaram poderes locais e foram instrumentos para confrontar outros bandos que também sangraram as terras beiroas e do Marçal, de Foz Coá e do famoso Caca, também erroneamente chamado Caco. Por exemplo, que os Brandões fossem tecnicamente criminosos, isto é, quebrassem a lei da altura ou não. É certo que esses serviram judicial da relação do Porto e local de Coimbra e Viseu com as suas armas e ações e não eram muito diferentes de outros bandoleiros durante a monarquia constitucional, pós-guerra civil e pré-regeneração de várias facções pró e anti-poder da altura, o setembrista e o ex-maria fontista, Patuleio, Zé do Telhado, na área do Marão e muito do norte do país, que muitas vezes surgiu o general Bizarro e barões de Vila Real e Régua, ou miguelista remexido na Serra Algarvia durante a Guerra Civil Portuguesa em Lisboa. Figuras como o Duque de Saldanha, o Duque de Palmela e os irmãos Cabrais, Braham Camp e Fontes Pereira de Melo comunicavam-se por carta pessoalmente. Figuras desse tipo para agirem quer como seus agentes políticos eleitorais, quer como sicários violentos para além ambiente político nacional. Estes bandos eram sustentados pelos ambientes social das beiras, onde a ordem local pré-liberal assente sobre o poder quase comunitário dos conselhos e coutos de homiziados do interior fronteiriço eram desde a derrota do lado miguelista, desmontada pelos governos liberais através da extinção de morgadios que devastavam o tecido social beirão, assim mesmo guerrilhas liberais como a dos Brandões, que agiram em retaliação aos assassinos políticos caceteiros de liberais beirões pelos miguelistas.
recorriam ao apoio da população da beira interior, maioritariamente miguelista e reacionária. João Brandão e seus pares acabaram a contas com a justiça do reino. Derrotados pelas tropas regulares de linha, foram baleados uns e atirados outros para o degredo em África. A queda do bando dos Brandões derivou da solidificação do liberalismo monárquico em Lisboa. As elites políticas haviam passado e os bandos já não eram úteis para os seus fins. Sendo isso, varridos para debaixo do tapete, o fato da queda de bandos como este ter vindo de interesses políticos faz com que ainda esteja insuficientemente conhecida como a história destes. Exu João Brandão foi finalmente preso na vila de Tábua, sendo julgado e condenado no mesmo local dia 3 de junho de 1869, pelo assassinato de um padre com o apelido de Portugal. Em 9 de outubro de 1870, foi desterrado para Angola, onde morreu em 1880.